Olá, pessoal! Eu sou o Thiago Brus e hoje teremos uma aula sobre energia potencial gravitacional. Bora lá! A energia potencial gravitacional está associada a um campo gravitacional e vai depender da massa do corpo, da gravidade e da posição que aquele corpo está ocupando no campo gravitacional. Ou seja, eu preciso de uma altura de referência. Um exemplo aqui dessa bolinha. Ela tem uma certa altura em relação ao solo, uma altura h. Ela está sujeita à ação da gravidade, g. E ela tem uma massa, m. Usando essas grandezas, eu consigo obter o valor da energia potencial gravitacional da bolinha, no caso, em relação ao solo. Certo? Esse EPG seria a energia potencial gravitacional. Sempre em joules no sistema internacional, não podemos esquecer. O M é a massa, que no sistema internacional é em quilogramas. O G é a gravidade, que no sistema internacional é o metro por segundo ao quadrado. E o H é a altura, que no sistema internacional é dado em metros. Então, para calcular a energia potencial gravitacional de um corpo, eu preciso da massa, da gravidade e da altura. Basta multiplicar os três aí. E eu obtenho a energia em joules. Alguns exercícios para a gente fazer. Vamos lá. Nesse primeiro exercício, o que tem? Uma bolinha que tem massa de 200 gramas está sobre uma mesa horizontal de altura 90 centímetros. Admitindo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia potencial gravitacional da bolinha em relação ao plano da mesa e em relação ao solo. Ou seja, eu tenho que fazer dois cálculos aqui. Um em relação ao plano da mesa, certo? Então, em relação ao plano da mesa. E um em relação ao solo. Certo? Então, um cálculo em relação ao plano da mesa e o outro em relação ao solo. Como que eu vou fazer esse cálculo? Usando a fórmula da energia potencial gravitacional, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Mesma fórmula para os dois cálculos. A massa vezes a gravidade vezes a altura. O que vai mudar? Vai mudar a altura, né? Já que a massa e a gravidade não mudam. A massa porque é o mesmo corpo aí, e a gravidade que é a gravidade relacionada aí da Terra. Agora vamos anotar alguns valores que foram fornecidos no enunciado. A massa da bolinha é 200 gramas. Então essa massa é 200 gramas. Só que eu não posso usar em gramas. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter para quilograma. Como que eu converto? Vou pegar essa massa, que é de 200, que está em gramas, e vou dividir por 1000, que vai me dar 0,2 quilogramas, certo? Então tem que usar massa em quilograma. No caso aqui, 0,2. É só lembrar, pessoal, que 1 quilograma tem 1000 gramas, certo? Basta dividir então por 1000. Ele deu também essa altura da mesa, certo? Essa altura da mesa é de 90 centímetros, mas a gente vai ter que trabalhar no sistema internacional em metros. Então, aqui no caso, 90 centímetros. Como que eu deixo em metros? É só pegar esse valor e dividir por 100. Então, você pega esse 90 e divide por 100. Certo? Fazendo 90 dividido por 100, você vai ter 0,9 metros, que é a altura da mesa.
deixando aí todas as unidades no sistema internacional. Lembrando que um metro tem 100 centímetros. Então, eu já tenho todas as unidades no sistema internacional e vou jogar na fórmula agora. Em relação ao plano da mesa. Vamos lá, energia potencial gravitacional em relação ao plano da mesa. A massa é 0,2. A gravidade é para usar 10. E a altura, pessoal, em relação ao plano da mesa, olha só, a bola já está no plano da mesa, então a altura é 0. Então, nesse caso, não tem energia potencial gravitacional, já que a bola está na mesma altura do plano da mesa, certo? A altura ali vai ser 0. Agora, em relação ao solo, a massa é a mesma, que é a mesma bola. A gravidade é a mesma, que vai mudar a altura. Qual que é a altura da bolinha em relação ao solo? É a mesma altura da mesa. Olha só, como a mesa tem uma altura de 0,9 metros, a bolinha está a 0,9 metros do solo. Fazendo esse cálculo, 0,2 vezes 10 dá 2, vezes 1,9 vai me dar 1,8 joules. Então, essa é a energia potencial gravitacional da bolinha em relação ao solo. Certo? Vocês podem perceber aí que depende de qual é o seu referencial, para você calcular essa energia potencial gravitacional. Questão 2. Uma bola de futebol de massa 400 gramas, ao ser chutada por um jogador, atinge uma altura máxima h em relação ao solo. Determine h, sabendo que no ponto mais alto da trajetória, a energia potencial gravitacional da bola era igual a 48 joules. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a bola foi chutada e ela alcançou uma altura máxima. Uma altura máxima que a gente chamou de H. Então, a bola alcançou essa altura aí. Quanto que mede esse H? Eu vou ter que usar a formulinha da energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional vai ser M vezes G vezes H. A energia foi dada. A energia é 48 joules. Então, no lugar da energia, eu vou usar 48. A massa, vocês podem perceber que a massa está em gramas. Então, se essa massa aqui está em gramas, você vai pegar e dividir por 1000 para deixar em quilogramas. Certo? E aí você vai obter uma massa de 0,4 quilogramas. Basta dividir 400 por 1000. Então, aqui 0,4. A gravidade é 10. E eu preciso achar a altura. Fazendo aqui 0,4 vezes 10, vai dar 4. Eu preciso achar o H, então eu vou isolar ele. Então, esse 4 aí que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, aqui eu vou ter 48 dividido por 4, vai me dar a altura. A altura vai ser de 12 metros, fazendo essa divisão aí. Lembrando, sistema internacional, a altura é dada em metros. Então, a máxima altura que a bola atingiu no chute foi de 12 metros. Como que a gente fez isso? A gente sabe a energia potencial gravitacional que ela tinha nesse ponto, sabe a massa e sabe a gravidade. A gente jogou na fórmula. Certinho, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Grande abraço!